Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Diário de Bordo, todas as manhãs aqui nos dias de semana. Sempre um prazer falar com vocês nessas manhãs. Aí, um abraço ao Anchieta, Wesley, a Sueli, a Vitória, a Valéria, o Bruno. É muito bom encontrá-los todas as manhãs aqui no Diário de Bordo. Já começo, solicitando que vocês divulguem o canal, @astropontes, que também se inscrevam no canal e falem com outras pessoas para se inscreverem também no canal. Esse canal eu utilizo para várias coisas, obviamente passando mensagens, informações a respeito de diversos assuntos que nós tratamos no Senado, mas também outros assuntos aqui para o dia a dia. E nesse momento nós estamos numa série de cerca de 90 dias em que todos os dias eu falo de um projeto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério de Comunicações, os quais eu fui o gestor durante o governo Jair Bolsonaro. E eu resolvi fazer essa série, porque a gente vê muitas coisas na imprensa, falas narrativas, mentiras, tipo assim, entra o governo e fala um monte de bobagem a respeito do governo anterior, que eu acho uma falta de ética e falta de profissionalismo. Então, em vez de ficar respondendo diretamente, eu vou apresentar aqui para vocês, todos os dias, um projeto do Ministério. Vai dar uma série de 90 dias, isso porque eu não estou apresentando todos eles, que não dá tempo de apresentar todos esses projetos. Passaria aqui um ano falando sobre projetos do Ministério e muitas coisas que nós fizemos lá dessas realizações. Então, novamente agradeço aí a presença de cada um de vocês, pedindo aí para se inscrever no canal, colocar o sininho para ver que hora que eu começo aqui, para receber o aviso do ao vivo, e também para compartilhar. São mais de 160, eu acredito que agora mais de 170 vídeos já nessa série do Diário de Bordo. Então compartilhem também esses vídeos, tem muitos assuntos, falando sobre educação, segurança pública, sobre muita coisa no nosso estado de São Paulo e o Brasil como um todo. Aproveito também para falar uma coisa que eu costumo falar muito, que é importante para a nossa vida. Às vezes a pessoa pergunta assim, como é que você consegue ter sucesso em tudo que faz, etc. Eu vou dar uma dica que é muito importante, que eu aprendi com meu pai lá atrás. Ele falava assim, olha, pense coisas boas, faça coisas boas, fale coisas boas, ajude outras pessoas, porque o que você planta é o que você colhe. Então, se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então pense nas outras pessoas em primeiro lugar, ajude as outras pessoas, que você vai ver que de uma maneira mágica tudo se alinha na sua vida e os seus projetos, por mais difíceis que pareçam no começo, de repente eles começam a se alinhar e as pessoas vão te ajudar, mesmo aqueles que inicialmente tinham o objetivo de te prejudicar, de te maltratar, de fazer qualquer coisa. O que eles fizerem contra você vai reverter contra eles e a favor de você. Então lembre disso, uma regra geral, um princípio geral de convivência na humanidade, e para quem acredita em Deus sabe muito bem de onde sai isso aí. Então, gente, hoje nessa série de programas e projetos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e de Comunicações, eu vou falar um pouco sobre o Cabo Bela. O que é esse Cabo Bela? É um cabo submarino de fibra ótica, são muitas fibras num cabo de última geração. Esse cabo foi financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Foram aproximadamente 10 milhões de dólares que nós financiamos ao longo do tempo, junto com a comunidade europeia. E qual a importância desse cabo? Ele conecta Fortaleza, no Ceará, aqui no Brasil, até Sines, em Portugal. A importância é que através desse cabo nós podemos passar uma quantidade muito grande de dados em altíssima velocidade, e esses dados entre os dois continentes, entre o Brasil, aqui na América do Sul, e a Europa, através lá de Portugal, consegue estabelecer, por exemplo, passagem direta de dados de ciência, tecnologia, o que a gente viu aí durante a pandemia, a importância do compartilhamento desses dados, interligar supercomputadores, passar outros tipos de dados de comunicação normal, e as empresas alugam essas redes de fibra ótica para isso. Então foi um avanço muito grande que nós fizemos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações
através do financiamento desse cabo, que permitiu então essa conexão direta. Antigamente tinha que ir ou pelos Estados Unidos para depois chegar na Europa, ou pela África. Hoje existe também um cabo ligando a África, né, e depois para lá. Ou seja, um adianto muito grande para a nossa ciência também e para a utilização das comunicações do Brasil de forma geral. Quando eu cheguei no Ministério, havia esse projeto, lembrando aquilo que eu falei, né, a questão de economizar o dinheiro público, fazer uma gestão focada em projetos técnicos e não em ideologia. Então eu podia pensar assim, bom, isso aqui é um projeto do governo anterior, vamos abandonar esse negócio. Negativo, não é assim que funciona, não é assim que a gente trabalha com dinheiro da população, com dinheiro que a gente paga de imposto. Então é um projeto bom, nós demos continuidade e com isso hoje o Brasil tem essa conexão bastante intensa. Para quem mora no Ceará, para quem mora em Fortaleza, saiba que ali tem um hub de comunicação de cabos submarinos, né, o que transforma aquela região numa região bastante interessante para o desenvolvimento de negócios que são voltados para esse setor, inclusive bancos de dados, e isso é um futuro bastante brilhante. Lá do lado de lá, em Sines, por exemplo, toda aquela região ali de Sines tem muitas empresas com bancos de dados, inclusive bancos, né, bancos mesmo, que tem bancos de dados que se conectam ali próximos, né, da conexão com o cabo. Isso facilita a logística, melhora a qualidade dos dados, uma série de vantagens. Portanto, a região de Fortaleza, para quem quer investir nesse setor, é uma região bastante interessante para esse tipo de desenvolvimento. A partir de lá, esse cabo ele transfere dados então para toda a rede interna, os backbones, vamos dizer assim, a rede interna de fibra ótica no Brasil, e também através de cabos submarinos indo mais para o oeste, né, na costa norte, indo para o oeste, lá para outros estados. E dentro da minha previsão no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações estava inclusive a conexão do estado de Roraima, o pessoal de Roraima, aliás eu vou para aí hoje, né, para o pessoal de Roraima, porque Roraima infelizmente é um estado que é um tanto desconectado do Brasil, né, tanto em energia quanto em comunicações, né, em termos de cabos de fibra ótica. Então, em energia, por exemplo, tem que se usar termoelétricas com um consumo enorme de diesel, produzindo um monte de carbono, que é muito ruim ambientalmente falando. E o que precisa para conectar? Antigamente, havia uma conexão da Venezuela, que a Venezuela, com o governo caótico que eles têm, acabou não conseguindo sustentar isso. Apesar dessa ligação de Guri, tinha uma oscilação muito grande, porque ali era final de linha, então uma oscilação muito grande de energia lá no estado de Roraima. Essa ligação não existe mais, então hoje dependem basicamente de termoelétricas, e agora o que tem? Existe a Eletronorte, um projeto em andamento que foi feito pelo governo Bolsonaro para ligar Manaus para lá, então o que eles chamam de linhão. Então teve muita discussão para passar ali na região sul do estado de Roraima, na região indígena, Atruari, e ali hoje o governo pagou, se eu não me engano, 80 milhões para as comunidades indígenas ali, para as ONGs que trabalham naquela região, para poder ter a autorização de passar no território brasileiro uma linha elétrica extremamente importante para milhares, centenas de milhares de pessoas que vivem no estado de Roraima. Então, eu estou falando dessa forma para vocês entenderem, né, como que é difícil esse tipo de coisa, né? Então, no estado, no território nacional, foi pago a indenização para poder passar uma linha, né, vocês sabem como é que é? Tem aquelas torres, né, com a linha elétrica lá, para chegar lá em Roraima e conectar aquele estado no grid de energia, né, na rede de energia do país. Agora, finalmente, depois da conclusão, que ainda está em andamento essa obra, da conclusão disso, Roraima vai estar conectado em termos de energia elétrica, o que deve melhorar e muito, né, o fornecimento de energia elétrica para o estado e também a melhora com relação ao meio ambiente, porque vai reduzir ou terminar de parar de usar as usinas termoelétricas ali com queima de diesel enorme, ou seja, uma coisa muito, muito ruim, né? Além disso, esses motores, eles acabam vazando óleo que vão parar no Rio Branco lá de Roraima. Então, isso tem que acabar, né? Então vai então passar o linhão. Também tem que se utilizar
energia fotoelétrica, né? Ali sem dúvida nenhuma um lugar excelente para a utilização de painéis solares. Então toda essa área de Roraima vai estar mais alimentada com energia elétrica. Ainda resta e precisa ser visto isso em levar energia para as comunidades indígenas, né? Hoje eu estou indo para lá, para 2 comunidades Yanomami, e existe a Raposa do Sol também do outro lado, do lado leste ali, no nordeste do estado, mas é importante que essas comunidades sejam atendidas por energia, sejam atendidas por comunicação, sejam atendidas no setor de saúde, muito importante, da educação. O estado de Roraima mantém lá mais de 200 escolas nas regiões indígenas, que é sempre muito difícil de fazer isso, porque as escolas são pequenas, mas tem que ter toda a infraestrutura de transporte, merenda, tudo aquilo. Então é um esforço muito grande para o estado, e o governo federal não pode se abster disso apenas apontando o dedo para os outros e falando que ninguém está fazendo nada. É responsabilidade também, e principalmente do governo federal, em agir lá em Roraima da forma correta, colocar as infraestruturas necessárias, que eles têm sofrido isso. A gente às vezes ouve uma narrativa falar que isso aconteceu só nos últimos 4 anos. Né? Não é assim. Isso são décadas que tem esse problema lá nas comunidades indígenas, lá em Roraima, e isso precisa ser solucionado de uma hora ou outra. Então, aproveitar agora essa comissão Yanomami para colocar essas recomendações e cobrar do governo federal a ação, né? E não a narração de fatos, para que de mentiras, para ver se isso aí realmente resolve de vez o problema dos indígenas na região ali de Roraima, e também permitam àquele estado o desenvolvimento dos seus recursos, isso na área de turismo, na área da agricultura. Lembrar que aquele estado ele tem uma quantidade de terra muito pequena que fica à disposição porque o resto é tomado, seja por terras indígenas, seja por reservas, então reservas florestais, reservas ambientais. O estado de Roraima, embora seja um estado riquíssimo, isso não se converte em riqueza para a população, porque existem todas essas restrições, né, que acontecem ali no estado em termos de terra, em termos de falta de infraestrutura para se chegar, e a parte de comunicações, que eu comecei a falar por causa do Cabo Belo, que é o assunto de hoje aqui, né? A minha intenção no projeto que eu fiz junto com a RNP era trazer, né, porque trazer conexão de internet via norte do estado, através da Guiana, porque existe uma conexão do sul, né, que passa ao lado da rodovia ali, mas essa conexão vive quebrando, porque fazem manutenção daquela rodovia. Aliás, é outro ponto importante nessa infraestrutura, devido às condições climáticas daquela região. Existe uma tendência muito grande de se degradar rapidamente o asfalto, degradar aquela rodovia, e aí tem que ficar consertando constantemente a rodovia. Com esses consertos, logicamente que quebra também o cabo de fibra ótica ali na lateral da rodovia, o que faz com que a capital e outras cidades ao norte da falha fiquem sem internet, o que é muito ruim, né? Existe a possibilidade de internet, obviamente existe lá o GSAC, conexão por satélite, como eu falei outro dia, mas logicamente que é o melhor e mais estável ser por fibra ótica. Então, ter a conexão pelo norte, conforme o projeto que nós fizemos na RNP, ia permitir essa redundância, então ia resolver o problema de comunicação lá em Roraima. Eu espero que a RNP, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, continuem o projeto, né? E não façam ideologicamente seleção de projetos como se isso fosse, como se a ideologia resolvesse problemas técnicos. Não resolve. Resolve ética, profissionalismo e etc. Então, é preciso continuar esses projetos. Recursos tem, né? Aliás, ontem, né, no Congresso, nós votamos a favor e garantimos, né, a liberação pelo PLN número 1, a liberação de 4,2 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para utilização através da FINEP, não para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Como eu vivia falando, o FNDCT ele é utilizado para financiar projetos, financiar laboratórios e muitos outros ministérios, seja em laboratórios para as universidades, no MEC,
seja em laboratórios do próprio Ministério, seja nas organizações sociais como o Sírios, lá no FN do CNEPEM, lá em Campinas, que é muito importante, que nós, na minha gestão, né, eu fiz aquele negócio funcional, o acelerador de partículas que estava lá, montado pela administração anterior, né, do Ministério. Eles montaram os Sírios e eu dei conclusão no projeto, colocando 10 linhas de luz e fazendo que o projeto ficasse operacional. É assim que funciona, é assim que a gente trabalha, né, para o governo. Não é projeto de um governo, projeto do outro, é projeto de Estado, para o país, para os nossos contribuintes, para os nossos brasileiros. Então, o FNDCT liberado ontem, esses 4,2 bilhões, vão ajudar na continuidade desses projetos, que eu espero que haja bom senso do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para dar continuidade nesses projetos. Também, né, esses recursos vão poder ser utilizados para inovações, para poder fomentar empresas, startups, através da FINEP, né, e existem aí vários recursos já que foram aprovados anteriormente, em 2021, 2022, projetos do FNDCT que foram aprovados já pelo fundo, né, ou seja, existe toda uma estrutura que controla esses recursos do FNDCT, né, com conselhos, são três níveis de conselho, e foram já aprovados muitos projetos que o dinheiro ainda não foi liberado, então precisa fazer a liberação desses recursos, incluindo, né, projetos como ontem nós estávamos discutindo na comissão Yanomami a respeito de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de limpeza de mercúrio, né? Existe lá um projeto, foi citado pelo Jailson, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e um projeto liberado por nós lá atrás de 30 milhões para essa área, que é muito séria, né? Saibam que mercúrio não fica só dentro da água, não fica só dentro dos peixes que a gente come depois, ou dentro dos animais que são caçados pelos indígenas lá, mas também ele vai via atmosfera, pelo ar, pela chuva. Então, o mercúrio tem contaminado o planeta Terra. Precisa acabar com esse tipo de coisa, né? O Brasil não faz importação de mercúrio, o mercúrio que vem acaba entrando ilegalmente pela fronteira. Isso é um absurdo, né? Então, a gente precisa trabalhar firme nisso aí. Vamos ver se a gente marca uma conferência nacional para tratar do problema do mercúrio, que envolva, aliás, internacional, que envolva os outros países também, porque não dá para tratar sozinho, precisa controlar a fronteira dos dois lados. Então precisa resolver esse problema. A gente tem que encarar de frente os problemas e resolver, né? O que eu vejo é muito blá 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 e as pessoas não acabam não trabalhando na ação realmente para resolver isso aí. Então precisa ser feito, vamos marcar uma conferência inicialmente para decidir quais ações vão ser feitas e cobrar, né, do governo que tome atitudes reais para resolver o problema. Isso aí podia ser tomado antes? Sim, podia ter sido feito há 30 anos atrás, não foi feito. Então vamos fazer agora, em vez de ficar apontando o dedo para um e para outro, vamos tomar atitude e fazer, gastar energia no que dá resultado, com eficiência. Então, gente, hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia 27, né, de abril de 2023, eu estou seguindo agora lá para o Senado, que às 10 horas eu tenho uma reunião, né? Na verdade é uma audiência ali para falar a respeito, de novo, o presidente do Banco Central vai estar lá, o ministro da Fazenda, o Haddad, vai estar lá também, para ver esse debate. Eu vou lá também participar desse debate e também participar da Comissão de Relações Exteriores. Nós temos ali várias pautas importantes para o Brasil, do ponto de vista de relações com outros países, que, diga-se de passagem, o nosso presidente atual não tem feito um bom trabalho em termos do que falar sobre o Brasil no exterior e o que falar a respeito de outros países no exterior. Existe aí a necessidade de que o Itamaraty possa dar mais informações para o presidente Lula ou ter um briefing melhor para que ele evite comentários que possam trazer desconforto para o país junto a países importantes como os Estados Unidos, né? Ou ações incorretas como deixar navios iranianos de guerra atracarem aqui no país sem a devida conversa sobre isso aí, falar na China a respeito de outros assuntos que não convém o Brasil tomar um partido de forma
leviano, vamos dizer assim, sem ter conhecimento completo do assunto, ou com relação a essa situação de centenas e de muito tempo, de centenas, de dezenas de anos, muito tempo entre Israel e Palestina. Então tem que se tomar muito cuidado com o que se fala no exterior. O presidente tem que ter a postura adequada para que faça esses comentários da forma correta, com todo o aval, e informação da organização que tem muito conhecimento sobre isso, que é o Itamaraty, que conhece muito bem, respeitado no mundo todo, e para isso é importante que haja o alinhamento, do que o executivo fala com o que o Itamaraty, preconiza aí também. Então, gente, vamos lá agora. Tá? Um grande abraço a vocês, obrigado por estarem conosco aqui no Diário de Bordo. Amanhã, eu estarei lá em Roraima, então o horário vai ser como hoje, então agora está meio complicado o horário, que eu estava numa reunião agora há pouco. Os horários são complicados, mas é de manhã. Amanhã a gente tem o Diário de Bordo, já estarei em Roraima. Então, a não ser que a meteorologia de Roraima impeça que nós possamos visitar as comunidades. Eu estou indo lá para isso. Se a meteorologia estiver ruim, então nem vou para Roraima, para ficar lá em Boa Vista, não vale a pena, tem que ir justamente para visitar as comunidades indígenas. Se isso não for possível, nós poderemos ficar aqui em Brasília. Vamos ver o que decide hoje à tarde. Então, um grande abraço a vocês, obrigado por estarem comigo aí em mais um Diário de Bordo. Amanhã, seja de Roraima, seja daqui de Brasília, estaremos de manhã falando aqui com vocês também. Então, um grande abraço, ótima quinta-feira para vocês. Acompanhem o trabalho lá no Senado. Ontem nós tivemos um dia muito, mas muito intenso, de correria para um lado para outro, aprovação ou negação de vetos. Nós tivemos a aprovação de PLNs, nós tivemos finalmente a leitura da CPMI, que era muito, mas muito importante. Então, ontem foi feita a leitura pelo senador Rodrigo Pacheco. O que agora está acontecendo é que os partidos estão se reunindo, as lideranças, para definir quem de cada partido vai participar da CPMI como membro efetivo, titular, como membro suplente. Mas lembrando que todos nós, mesmo que eu não esteja lá, por exemplo, como membro efetivo ou titular ou suplente da CPMI, eu tenho direito como senador da República, o senador mais votado do Brasil, o parlamentar mais votado do Brasil em 2022, eu tenho sim o direito de ir lá e participar da CPI, mesmo não sendo um membro titular ou suplente, mas eu posso ir lá fazer os meus questionamentos, acompanhar o que está sendo feito, porque isso é função, é direito e responsabilidade de cada um de nós que quer um país mais justo, quer que essa CPMI tenha um resultado técnico e não que seja um palco político, um circo, coisa parecida, mas sim um resultado técnico para punir aqueles que foram responsáveis pela depredação, e fazer justiça àqueles inocentes que ficaram presos, muitos deles presos sem razão nenhuma, e isso precisa ser feita a justiça sobre isso. Não se esqueçam também que a gente está de olho lá no Senado com relação a esse PL da censura, como eles chamam de fake news, eu chamo de censura, porque tem muita coisa errada nesse PL. Ele está lá na Câmara dos Deputados, e quando ele for para o Senado, a gente vai bater forte nesse PL da censura, que na minha opinião não deveria nem existir, mas a gente vai estar lá para tentar bloquear, as barbaridades que tem ali dentro dele. E não adianta querer me falar que isso aí é democrático, porque não é democrático, isso aí é antidemocrático, isso traz censura ao Brasil, isso traz perda de liberdade. Lembrar que democracia de verdade prevê a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de manifestação. Isso é muito importante que nós tenhamos isso aí. A justiça não pode ficar com preguiça de trabalhar em cima de processos que pode ser que aconteçam, numa rede social livre, em que uma pessoa se agredir a outra pessoa, existem ferramentas jurídicas para que isso seja coibido, mas não fazer a censura do conteúdo das redes sociais. Isso não pode acontecer e a gente vai bater muito nisso aí. Para mim, esse PL deveria ser extinguido, deveria ser eliminado, porque não faz, no meu ponto, sentido nenhum de existir. Tá ok, gente? Um grande abraço aí para vocês. Vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo, tá? Tchau, tchau.